Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele é graduado na Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Ele é graduado em Psicologia, fez especialização em Psicodrama. Ele cuidava da ascensão dos cadetes e soldados. Ele foi comandante da Polícia Militar da região de Bauru. E hoje ele é presidente do Centro Espírita Amor e Caridade. Conosco, José Silvio Turini. Meus cumprimentos a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Turini, nós vamos falar um pouquinho de você, a parte pessoal. A gente quer saber se você nasceu em Bauru, sempre foi espírita, sempre morou em Bauru, como é que você entrou na carreira militar? Pois não, eu nasci aqui em Bauru, nasci aí na Duque de Caxias, né? Isso lá em 1948. E Bauru era uma cidade pequenininha ainda, né? A cidade praticamente dali para cima não tinha quase mais nada. É verdade, né? Eu me lembro disso. E passei a infância praticamente brincando ali nas calçadas da Duque de Caxias. E depois transferiu-se para São Paulo? Então, aí com 12 anos eu fui para São Paulo. Meu pai foi transferido para lá, foi a família toda. Seu pai era militar? Meu pai foi militar. Ele era do Exército e serviu na Segunda Guerra Mundial toda na Itália. Muito bem. E ex-pracinha, né? E quando nós fomos para lá, ele não era mais militar, ele tinha saído. Ele era fiscal sanitário aqui em Bauru e foi transferido para São Paulo. E em 1960 nós fomos para São Paulo. Aí passei 35 anos em São Paulo, né, trabalhando, entrei na Polícia Militar, na Academia. E por influência dele, você entrou na polícia? Então, ele influenciou também, mas eu também gostava, né? Certo. E acabei prestando concurso e entrei na Academia. Cursei a Academia de 1966 até 70. E quando saí, eu comecei a fazer Psicologia, fiz Psicologia até 75. Depois me especializei em Psicodrama e trabalhei muito na polícia e fora da polícia, né? Como psicólogo? Como psicólogo, trabalhando com seleção, como você citou. Então, para mim foi uma novidade saber que o psicólogo que cuida tanto dos soldados, tanto da sua parte pessoal como de casais, é da própria Polícia Militar. Você exercia essa função? Sim, eu exercia as duas funções, né? Eu trabalhava como oficial e assinava no meu serviço como psicólogo. E trabalhei muito tempo em seleção, trabalhei também dando aula, né? Trabalhei em escolas, em praticamente todas as escolas da Polícia Militar. Isso lá em São Paulo? Tudo em São Paulo, tudo em São Paulo. E o que tem hoje na Polícia Militar, no campo da clínica, né, de psicologia, eu que implantei, né, desde psicoterapia de casais, até o policial militar que se envolve em ocorrência de risco. Então, todos eles eram encaminhados por um setor onde eu implantei um serviço de atendimento na área clínica, e que até hoje funciona lá em São Paulo. Quer dizer que a Polícia Militar dá esse apoio, no caso de problemas de casais, para tentar manter a família, é isso? Casais, toda a parte de psicologia clínica, né? Quando ele precisa de qualquer atendimento, que é uma profissão muito difícil, né? Então, ele é encaminhado para um setor da Polícia Militar que tem esse atendimento clínico. Quando ele passa por algum trauma, assim, quando ele tem um entrevero e até quase morre, ou às vezes acontece uma morte numa missão dele, é o caso de passar também por esse tratamento? Sim, é um trauma que você adquire e que a psicologia ajuda bastante a pessoa a melhorar. E você teve muitos casos desses? Bastante. Isso é constante na Polícia Militar, isso é quase o dia a dia. E hoje, espírita, você que trabalha inclusive com atendimento fraterno aqui desta casa, eu imagino que o trabalho que você realizava era meio semelhante, né? Procurando dar apoio, ajuda, auxílio para aquelas pessoas que estavam passando por dificuldades momentâneas. Sim,
E a intenção realmente é ajudar para que o profissional possa trabalhar cada vez melhor, né? Voltar ao seu equilíbrio normal. Exato, voltar para o atendimento. Vamos voltar à questão do espiritismo. Você sempre foi espírita? A sua família é espírita? Eu tive a felicidade de ter nascido em berço espírita. Meus pais eram espíritas já. Seus pais eram de Bauru? Eram de Bauru, os dois. E eles faziam parte de alguma instituição aqui em Bauru? E meu pai frequentava o Vicente Paulo. Certo. Inclusive os tios, né, os irmãos dele, a família Turini tem bastante. Aliás, eu conheço vários deles que são praticantes, inclusive estão ligados à doutrina até hoje. A família Turini, né? Isso, é bem grande aqui na cidade e uma boa parte dela frequenta e segue a doutrina. Então, como nós costumamos dizer, o Turini é espírita de berço. Isso, é isso aí. Turini, você está ligado ao SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, há já um certo tempo. E a partir de agora você está exercendo essa espinhosa missão de ser presidente dessa instituição que vai se tornar centenária daqui a pouco. O Centro Espírita Amor e Caridade surgiu em 1919. Você tem condição de passar para nós assim um histórico ligeiro, rápido, sobre a nossa instituição? Pois não. O Amor e Caridade, ele surgiu, como você falou, em 1919. Isso. 2 de dezembro de 19. Perfeito. Aliás, o aniversário da nossa TV, da nossa rádio, sempre coincidindo com o dia 2 de dezembro. Isso. Então, naquela época, em 19, Bauru tinha 23 anos de fundação. Então, era uma cidade super pequenininha, estava no início, Bauru estava no início do seu desenvolvimento. E a grande maioria da população vinha de pessoas que trabalhavam na rede ferroviária. Exatamente. Então, esse que era, vamos dizer, o público e o pessoal que constituiu o primeiro, né, agrupamento de pessoas que começaram a difundir a doutrina espírita. Eu vou ter que interromper você, nós estamos terminando esse primeiro bloco, mas nós voltamos já já falando novamente sobre o histórico do Amor e Caridade. Não saia daí, voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para mais um bloco do programa de hoje. O convidado é José Silvio Turini. É um coronel reformado que hoje é presidente do Centro Espírita Amor e Caridade. Nós estávamos conversando no bloco anterior, Turini, sobre o histórico do SEAC. Você dizendo que a nossa instituição foi inaugurada numa cidade pequena, que estava começando a dar os primeiros passos. Você pode dar sequência, por favor? Sim, pois não. O Amor e Caridade foi o primeiro centro espírita que Bauru teve. Numa época em que falar em espiritismo era até complicado, né? As pessoas não gostavam muito, né? Por não entender, né? Por não entender. O primeiro presidente, o senhor Procópio Camargo, ele constituiu uma diretoria e fundou uma instituição que tinha o nome de Tátiva na época. Porque a intenção inicial deles era estudar as coisas da espiritualidade. Mas logo em seguida eles descobriram que o caminho era a doutrina espírita. E eles queriam passar a se comunicar com os espíritos e que o Tátiva não concordava permitia, muito, não é isso? E é verdade que eles exigiram que então trocasse de nome? E foi trocado aí que começou o nome Centro Espírita Amor e Caridade. Era esse mesmo endereço, Silvio? Não, aqui na Rua 7 de Setembro? Não, começou na Ezequiel Ramos e uma casa alugada. Depois passou lá para a Rua Noroeste, que hoje é Alfredo Ruiz. Alfredo Ruiz, né? Também alugado. E depois é que
passaram aqui na 7 de setembro, que antes era 8h32 e hoje é 8h30. Isso aí já foi por volta da década de 30? 32, mais 32, ou menos, né? Tínhamos 32. Aliás, pelas fotos que eu vi, era um centro muito parecido como é o Vicente de Paulo hoje. Isso. As casas eram mais ou menos parecidas, né? E então, para chegarmos ao prédio de hoje, é verdade que foi construído um prédio em volta do centro para que ele pudesse continuar com as atividades? Sim, isso aí foi já na época do seu Homero Escobar, né? Isso já por volta de 50, mais 51. ou menos. Que ele construiu a parte de cima, onde é o salão de conferência, né, de palestras hoje, e a parte de baixo ficou com o albergue noturno. Nessa época já existia. A partir de 1951, meu caro amigo telespectador, o albergue, que era de responsabilidade da prefeitura, teve um problema, acho que de ventania, ou enchente, ou chuva. Chuva, né? Foi em fevereiro, nessa época, como está tendo hoje, né? Certo. Bastante chuva forte. E aí o albergue ficou inviabilizado. E a diretoria do Amor e Caridade da época, que era dirigida pelo Sr. Homero Escobar, corajosamente trouxe a responsabilidade do albergue noturno de Bauru para o Centro Espírita Amor e Caridade. Foi isso, Silvio? Foi, isso faz 66 anos já. Foi em 1951. Isso. O ocorrido foi em 48. As famílias ficaram sem ter aonde ser atendidas, né? Porque naquela época o movimento era muito grande, né, Silvio? Porque tinha muito migrante através da pessoal que vinha de São Paulo para o Mato Grosso e de lá para cá, não é isso? Isso. Vinha aqui porque aqui era um entroncamento da Sorocabana, Paulista e Noroeste. Perfeito. Então o pessoal descia todo aqui e procuravam um albergue para ficar alojado. E o albergue passou a ser, vamos dizer assim, o carro-chefe do atendimento social do SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade. Mas hoje o SEAC é bem maior, né, Silvio? Sim, muito maior. Temos muitas outras coisas. Mas sobre isso nós vamos falar em outro bloco. Me conta um pouquinho mais do albergue. Hoje ele não está mais na Rua 7 de Setembro. Não. Aí nós fizemos uma campanha e através dessa campanha nós construímos um novo albergue perto da rodoviária. Terminal rodoviário. Terminal rodoviário. E aí nós estamos atendendo o migrante, continuamos atendendo o migrante, né, que hoje é em número bem reduzido, e atendemos mais, hoje é população de rua. Então a população de rua é que procuram mais o albergue hoje, muito mais do que o migrante. Vamos explicar. Se antes a nossa localização inicial do albergue noturno do Amor e Caridade, em 1951, tinha uma proximidade grande com o terminal ferroviário, isso. A diretoria houve por bem, na mudança, na retirada do albergue noturno daqui do centro da cidade de Bauru, passar para as proximidades do terminal rodoviário, que é o meio hoje mais comum isso. De transporte. Né? Infelizmente, a ferrovia como meio de transporte esse é um outro assunto que a gente podia qualquer hora tratar também. Mas, Silvio, eu me lembro, eu era voluntário do albergue noturno e naquela época costumava-se até o plantonista até dormir aqui, passar a noite, né? Plantão. Eu me lembro que vinham famílias todas aqui, recebiam assistência, encaminhamento, passagens, empregos, roupas, né? Banhos, comida, né? Isso. Mas hoje o perfil do albergue mudou um pouquinho. Sim, mudou. Agora nós temos lá a casa de passagem, que eles chamam, né? E que acolhe também esse pessoal morador de rua, que nos procura, e tentam reabilitá-los, encaminhá-los para tratamento. Né? E hoje parece que há um problema mais sério, que é o problema, vamos dizer, dos viciados em drogas. Sim. Esse trabalho também é abordado pelos nossos profissionais do albergue, não é? É abordado porque a grande parte do pessoal que vive na rua está envolvido com tóxico.
Então, quando eles nos procuram, nós temos que encaminhá-los para algum lugar e tentar ajudá-los da melhor forma possível. Então, é um trabalho muito difícil que, de uns tempos para cá, o Amor e Caridade tem desenvolvido no albergue. Então, mas uma dúvida que eu tenho, Turini, aquele trabalho voluntariado, ele acabou hoje somente pessoas pagas que trabalham no albergue ou não? Não, continua. Os grupos de atendimento, todos os dias tem grupos diferentes. Ah, né? Então continua as escalas. Exatamente. E nós temos profissionais para as funções assim mais especializadas, isso, né? Exatamente. Na parte, por exemplo, da assistência social, temos um assistente social, é isso? Psicólogo. Isso. Então, nós temos uma equipe, né, de pessoas que atendem, né? E aqueles grupos que diariamente ajudavam lá no trato do pessoal que ia para lá, continua da mesma forma. Eles só somaram, né? Sem dúvida. O poder público hoje se faz muito presente nas atividades de assistência e promoção social do SEAC, não é assim? Sim. E no albergue há bastante recursos que provêm do município. Sim, tanto nos núcleos que nós temos, quanto no albergue, nós temos convênios com a Secretaria do Bem-Estar Social, na SEBS. Que é municipal. Que é municipal. Mas nós temos verbas também, né, nesses núcleos e no albergue, verbas estaduais e verbas federais. Tá? Eles contribuem com uma quantia quase que dá para a gente tocar tudo. É lógico a parte social, né? Tem a contrapartida também que nós temos que complementar. É que um termo contrapartida é meio técnico, vou explicar para você, amigo. É que o poder público, tanto municipal, estadual e federal, não paga todas as despesas. Então, o SEAC tem que fazer campanhas internas. Isso. E na parte religiosa do SEAC não há verbas, né? Há, inclusive, uma proibição constitucional de qualquer subsídio para que essa atividade seja mantida, né, Silvio? Sim. Aqui na sede nós não temos nenhum subsídio. Nós temos que bancar com Temos total. que fazer as nossas campanhas. Nós estamos quase no final deste bloco também, mas vamos ver se dá tempo de você me falar ainda, voltando um pouquinho na história. Você é relativamente novo, perto do tempo do SEAC, mas você se lembra de algum nome assim de pioneiros que, vamos dizer, se destacaram no trabalho do Centro Espírita Amor e Caridade? Nós tivemos inúmeros, né? Inúmeras pessoas que ajudaram muito e pessoas de bastante nome na cidade. Deixa eu interromper você. Houve uma época em que o SEAC, o Amor e Caridade, era mantido pelos ferroviários, né? A diretoria, sim, frequentadores. Sim. Depois, uma outra época, era mantido pelos funcionários do Banco do Brasil, né? Também. E hoje o quê? São mais os aposentados que compõem a diretoria? A maioria da diretoria é composta por aposentados. Tá. Desculpe a interrupção, vamos voltar então à pergunta anterior. Quanto aos pioneiros? Eu podia destacar, assim, o seu Homero Escobar, que nós já falamos. Aliás, o Homero Escobar, vamos dizer assim, foi o mais, vamos dizer, imprudente, né? Ele teve muita coragem, né, Silvio? Sim. Porque eu imagino... Para aquela época, né? Prédio que nós temos hoje, que a gente procura ajeitar, arrumar aí, para aquela época, eu imagino, 1950... Era, assim, uma coisa extraordinária, exatamente, né? Exatamente. Ele tinha uma visão futurista. Muito. Foi muito, assim, as obras que ele deixou aqui foram excelentes. Além do seu Homero, você lembra de mais algum? Além do seu Homero, posso citar o seu Domingos Biancardi. Ele é chamado, se não me engano, era Mimi, o apelido dele. Isso eu não sei, não. Acho que é meio parente do Richard. E ele tinha uma marcenaria, né? Uma indústria de mobílias muito grande na cidade. Inclusive, assim, a parte de madeiramento do centro aqui da sede, ele fez tudo? Foi ele que fez. Tudo de graça. E posso citar também o Dr. Hernani. Dr. Hernani, que se aproximou do centro de uns tempos para cá, né? E trouxe o instituto dele, né, de pesquisas científicas,
E nos deixou aí um curso de espiritismo científico que nós estamos tocando aí com os discípulos dele, né? Certo. Nós estamos tocando um curso excelente sobre espiritismo científico, que são 3 anos de curso. O Richard, que não nos ouça, mas ele é a prata da casa, ele teve uma influência muito grande também no SEAC, com vários anos como presidente do centro, né? O Richard fala que teve 35 anos de presidente, só de presidente. Então, ele eu considero assim, a pessoa que mais conhece a nossa casa e a pessoa que mais ajuda também. Sem dúvida. Principalmente com mais de 60 obras editadas, inclusive as últimas, as mais recentes, através da nossa editora. O nosso tempo está esgotado, nós vamos fazer uma paradinha rápida e daqui a pouco voltamos para o último bloco do programa Despertar de hoje. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do Despertar de hoje. Estamos entrevistando o atual presidente do SEAC, José Silvio Turini. Turini, nós estamos falando do histórico do SEAC, dos pioneiros, mas nesse último bloco, pelo jeito vamos ter que ter você de volta aqui para o outro programa, porque nós temos muita coisa para perguntar. Resumidamente, qual que é a missão do SEAC? O que faz o SEAC? Por que ele surgiu? Qual o motivo da criação do SEAC? Inicialmente foi só mesmo para tratar da doutrina, falar com os espíritos? Como é que é isso aí? Basicamente nós temos 2 segmentos. Um deles é a divulgação da doutrina e outro a prática da doutrina, né? Onde nós vamos exercer o que Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo. Tá? E de que forma que você vai amar ao próximo? Segundo Kardec, praticando a caridade. Então, o que a gente tem feito, e bastante, em benefício do nosso semelhante, em benefício de Bauru e de região, é a parte assistencial. Aliás, o albergue ficou sempre mais conhecido do que o próprio SEAC, né? Sim. Hoje eu notei que mudou um pouco o perfil, porque às vezes eu vou depositar uma nota fiscal para colaborar, depois você vai falar desse assunto. Então. A nota fiscal para colaborar com a campanha da nota fiscal paulista, quando eu falo, olha, coloque na caixinha do albergue, a pessoa fala assim, do SEAC. Então o nome SEAC está mais forte atualmente. Mas voltemos à missão do SEAC. Você teria algumas palavras assim para sinteticamente resumir os valores do SEAC? Os nossos valores, nós temos assim, nós temos o trabalho, temos justiça, temos honestidade, né, temos dedicação, temos a transparência, que é importantíssima, né, e acima de tudo o amor ao próximo. E tudo isso é confirmado através do estudo da doutrina. Corrige-me se eu estiver errado. O estudo da doutrina é através de livros, de palestras, de cursos que são realizados aqui na sede do SEAC. Sim. E além disso, há uma conotação muito forte para a parte assistencial. Por que o espírita se destaca tanto nessa parte assistencial? Como eu disse há pouco, em razão da própria doutrina, né, que nós seguimos os ensinamentos de Jesus, né, o Novo Testamento. E a máxima que Jesus nos deixou for amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
E vem depois aquele lema de Kardec, né? Sim, que Kardec disse que fora da caridade não há salvação. E o sentido caridade aqui, meu caro telespectador, não é apenas a caridade que dá o pão, não é apenas a caridade que dá o dinheiro, que dá a assistência material, mas também a caridade que consola, que ajuda, que auxilia, não é isso, Sim, Torini? você pode praticar a caridade até com um olhar, né, para uma pessoa que esteja necessitando. Torini, nós estamos quase no final do programa de hoje e eu queria tocar numa parte aí que geralmente é cobrada pelas pessoas. Com tanta movimentação, é verdade que o SEAC tem mais de 1.000 voluntários, Torini? Nós temos 1.200 voluntários. Mais de 1.000 então, 1.200 voluntários. voluntários. Eu ainda vou falar desse assunto no outro programa, mas com uma instituição enorme desse gabarito, desse tamanho, é possível aferir resultados? Por exemplo, lá no albergue, você tem condição de saber se alguns desses que recebem assistência do albergue, essas pessoas que geralmente são desprezadas pela sociedade, alguns deles se recuperam, eles voltam para suas famílias, eles voltam a trabalhar? Muitos nós conseguimos. Lógico que o que se espera, gostaria que fosse, né, a recuperação de todos, mas isso aí praticamente é impossível, mas uma boa parte nós conseguimos recuperar, encaminhar e inseri-los novamente no seio da sociedade. Eu tenho visto alguns depoimentos, alguns números que nos são mandados pela direção administrativa do albergue, dizendo da alegria de quando uma pessoa retorna para sua família, quando ela retoma as suas obrigações como cidadão. Isso, um caso que seja, já é motivo assim, de muita importância, né, Torini? Que você recupere já seria uma satisfação, mas nós recuperamos bem mais que isso. E Torini, e quanto à instituição como um todo? Eu sei que você está assumindo recentemente a presidência do SEAC, mas você é diretor há muito tempo. É possível, assim, aferir resultados tanto na parte doutrinária, como na parte, em alguns outros núcleos, porque nós temos aí muitos núcleos de assistência além do albergue, não é isso? Sim. Como é que você vai aferir? Através da confiabilidade que as pessoas têm no SEAC. Então, o nível de satisfação das pessoas que são atendidas é muito grande. E o conceito que o SEAC tem perante a sociedade é muito grande. É uma instituição muito, mas muito confiável. E quando você fala de SEAC para alguém de Bauru, ele sabe o valor que tem e sabe que é uma instituição confiável. Mas fora de Bauru também, né? Fora também, sim. A editora SEAC hoje é muito conhecida no Brasil inteiro, não é assim? Exatamente. Agora, Silvio, eu percebo que o SEAC, independentemente do esforço dos seus diretores, ele cresce de uma maneira vertiginosa. Quando eu comecei a trabalhar no SEAC, nós tínhamos apenas uma reunião pública, que era às segundas-feiras à noite, que ainda é a nossa reunião carro-chefe. Hoje nós temos reuniões na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no domingo. Exatamente. Reunião de domingo, não vamos falar qual que é a data de hoje, porque esse programa é gravado, mas a reunião de ontem, da segunda-feira, ela estava lotada, tínhamos quase 400 pessoas numa reunião comum. E cresceu bastante, felizmente, né? A ponto da gente expandir, da segunda passou para terça à tarde, quinta à tarde, quarta e sexta à noite, domingo de manhã, além das gravações, né? E que as pessoas hoje podem assistir as palestras em casa. Sobre esse assunto nós vamos falar no próximo programa. Eu quero agradecer a sua presença, Torini, a nossa câmera para você fazer as despedidas. E eu não vou dizer nem até já, vou dizer que você voltará brevemente a falar conosco aqui. Com todo o prazer, agradeço a todos a atenção
E convido a todos que ainda não conhecem, que venham conhecer o SEAC. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela audiência.